muito bem-vindos, o Tempo Bom de hoje já vai começar. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E na nossa matéria especial da semana, vamos abordar um tema que é de extrema relevância para o agronegócio brasileiro, a biossegurança. Vamos conhecer o trabalho que é realizado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e entender como os alimentos geneticamente modificados já fazem parte das nossas vidas. Tempo Bom conversou com a presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, a pesquisadora e professora da Universidade Católica de Brasília, Maria Sueli Felipe, que falou com a gente sobre as atribuições e funções da comissão. E no terceiro bloco, nós vamos conferir as novidades e os destaques do calendário da semana do Tempo Bom Notícias. Informações, cultura, cursos e eventos do Brasil e do nosso estado. Ainda no terceiro bloco, Tempo Bom continua com esse tema importantíssimo para o PIB brasileiro, que é a biossegurança. Nós conversamos com o professor e pesquisador Edivaldo Domingues Vellini, que nos falou sobre as técnicas inovadoras que estão sendo empregadas na produção de organismos geneticamente modificados. Importantíssimo! Tempo Bom vai direto à matéria sobre biossegurança e os organismos geneticamente modificados. Vamos conhecer o trabalho realizado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e entender a importância desse setor para a economia brasileira. Tempo Bom volta a tratar de um tema extremamente relevante para o agronegócio brasileiro, a biossegurança. Nós conversamos com os membros da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que se reuniu esse mês na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, e vamos trazer para vocês os principais avanços na área da ciência e tecnologia relacionada aos organismos geneticamente modificados. A Comissão de Biossegurança do Congresso Nacional foi criada para regular e aprovar, ou não, os produtos geneticamente modificados. Essa comissão foi criada na lei de 2005, que é uma lei que trata da lei de biossegurança especificamente para os organismos geneticamente modificados. Eu participo muito desses grupos de trabalho que tratam do regulatório dessas áreas da ciência e tecnologia, que hoje são bastante importantes, porque nós sabemos que o regulatório que regula a produção e o uso, por exemplo, de um organismo geneticamente modificado, ele é extremamente importante para a inovação. Se ele não for bem feito, se não for bem ajustado, ele pode inibir profundamente o sistema de inovação e de chegada no mercado de novos produtos, novos processos e assim por diante. A comissão também é responsável pelo lançamento de novos produtos que serão comercializados após serem modificados geneticamente. O que nós fazemos especificamente nessa comissão técnica é avaliar a biossegurança de tudo que pode trazer, nos casos dos OGMs, de efeitos adversos para a saúde humana, animal, vegetal e ambiental. É esse o nosso foco. Nós ficamos restritos à avaliação da biossegurança da transgenia. Trans significa passar de um organismo para outro alguns genes. Daí vem a palavra transgenia, né? Então, essa comissão é formada por especialistas de todas essas 4 grandes áreas, que é a parte de saúde humana, animal, vegetal e ambiental. A biotecnologia é uma tecnologia, porque ela é uma tecnologia que usa organismos vivos, por isso que ela chama biotecnologia, né? E ela é transversal, ela pode ser utilizada tanto nas plantas, quanto nos humanos, quanto nos animais, quanto nos micro-organismos, para a produção de vacinas humanas, animais, para a produção de células transgênicas também para animais, mas principalmente também para as plantas, né? Então, esse é o papel dela, é atuar na questão de avaliar a biossegurança, quer dizer, a segurança biológica desses organismos geneticamente modificados.
Os commodities, principalmente soja, o milho e o algodão, são exemplos de produtos geneticamente modificados que fazem do Brasil um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Mas nós temos outros também já, nós temos cana-de-açúcar geneticamente modificada, nós já temos também eucalipto geneticamente modificado e aprovado na Comissão Técnica Nacional de Biotecnologia. Dá pra gente dimensionar a importância dessa comissão quando a gente entende que ela é responsável por quase tudo que é produzido no campo. Quase 1/3 do PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro. O Brasil ele tem um regulatório para a biossegurança de OGMs. OGMs significa organismos geneticamente modificados. Extremamente harmonizado e ajustado para o desenvolvimento científico e tecnológico do mundo. Então ele trata dessa questão de uma forma extremamente séria, porque envolve uma produção muito grande no país, que é todo o nosso agronegócio, basicamente. Nós sabemos hoje também que o nosso PIB, em torno de 25% a 30% dele, a responsabilidade é da produção do agronegócio. Então, por essa comissão, portanto, passam 30% do nosso PIB, né? E isso é extremamente importante porque nós sabemos o quanto que o país precisa de produzir, de crescer, né, e de tratar as questões da economia, e isso está tudo ligado, né? Não saiam daí que o Tempo Bom volta já já com a continuação dessa matéria sobre biossegurança. É um instante só que a gente já está de volta. Tempo Bom de volta falando desse Brasil que dá certo. O Brasil da pesquisa, o Brasil da inovação. Vamos continuar com a matéria sobre biossegurança. Deu para ver que o papel da Comissão Técnica Nacional de Biotecnologia vai além do agronegócio. A produção de vacinas para a produção de proteína animal é um bom exemplo. A produção de carnes de bovinos, suínos e aves passam por esse controle. Alimento, como a gente acabou de ver, é sim um assunto de segurança nacional. A Comissão de Biossegurança é composta por pesquisadores das principais universidades do Brasil, instituições como a Academia Brasileira de Ciência, os Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Agricultura, da Indústria e Comércio, e é responsável por 4 áreas do conhecimento: saúde humana, animal, vegetal e ambiental. Para vocês terem uma ideia, nós temos na pauta da CTN-Bio mais ou menos em torno de 400 processos por mês. Claro que a gente não dá conta de andar na pauta e esgotá-la naquela reunião daquele mês. Então sempre sobra coisa para o mês seguinte. Ela é uma comissão de relevância nacional, portanto todas as pessoas que participam dela ganham 0. Ela é, vamos dizer assim, vista como uma questão de segurança nacional para o país e de relevância nacional também, porque ela trata de um assunto que vai gerar como consequência aspectos extremamente importantes dentro da economia, né? Mas precisa do conhecimento básico de especialistas de todas essas grandes 4 áreas. Então nós temos 4 subsetoriais, que nós chamamos assim, que são as de saúde humana, animal, que se reúnem juntas. Por exemplo, hoje é o primeiro dia da reunião desse mês. Essas 2 comissões se reúnem juntas para avaliar todos os processos que tratam de produtos de organismos geneticamente modificados que são aplicados dentro da saúde humana e da saúde animal. Então, por exemplo, lá nós temos muitos tipos de vacinas, todas as vacinas que usam organismos geneticamente modificados, tanto para a saúde humana quanto animal. E aí eu gostaria de reforçar a questão principalmente da parte animal, que são vacinas de importância para a pecuária e para a produção de carnes no país. Então, toda a parte de aves, suínos, bovinos, tudo que usa de medicamento, de vacina para esse tipo de produção, né, de carne desses animais, passam pela CTN-Bio. E temos a outra subcomissão, chamada Vegetal e Ambiental, que trata, portanto, dos organismos geneticamente modificados, que são aqueles que serão destinados para o uso para plantio, no caso das plantas, né? E, evidentemente, aqueles que afetam o ambiente, ou que pode ser afeto ao meio ambiente. Eu só queria, talvez, dar um exemplo importante que afeta toda a sociedade. Por exemplo, a insulina que os diabéticos tomam hoje,
né, que utilizam para poder controlar o diabetes, quando eles são dependentes da insulina, né, é uma proteína produzida por um organismo geneticamente modificado, produzido por uma bactéria. Ela é quimicamente pura, ela é exatamente igual à insulina que a gente produz dentro do nosso corpo, mas é produzida por um organismo geneticamente modificado. E no caso dos vegetais, nós temos os famosos transgênicos, que já gerou muita polêmica no mundo, ainda gera, né? E já gerou também no Brasil, mas isso muito em função da história do que aconteceu aqui no país. Essa lei de biossegurança que foi aprovada em 2005, ela veio acalmar toda a insegurança jurídica que havia até então. Embora já tenha mais de 20 anos que os primeiros grãos de soja e milho foram plantados, estamos tratando de um assunto extremamente contemporâneo e ainda desconhecido. Afinal, o que é um organismo geneticamente modificado? Esse alimento, ele é um organismo que foi transferido um gene de um outro organismo diferente dele. O gene é uma estrutura que nós temos que codifica determinadas proteínas dentro do genoma da gente. O genoma é o nosso DNA, né? E tudo tem DNA. Então, todos os organismos vivos, obviamente, tem dentro dele, das células dele, lá dentro do núcleo dele, o genoma dele, que é constituído basicamente por DNA, proteínas, mas basicamente o DNA que está ali dentro, que é o nosso material hereditário, é o que a gente passa para as gerações seguintes, né? Então isso vale desde do humano até as bactérias. Todo mundo tem DNA, todo mundo tem proteínas, todos nós temos carboidratos e todos nós temos lipídios. São as grandes 4 classes de macromoléculas que nós temos que ter na nossa constituição, né? Então, no caso dos organismos geneticamente modificados, então vamos pegar como exemplo a soja, por exemplo. É uma planta que foi modificada geneticamente, trazendo um gene, por exemplo, de resistência a insetos. E esse gene de resistência foi transferido para uma técnica que nós chamamos de técnicas de engenharia genética, que hoje a humanidade já domina perfeitamente bem. Agora que a gente já sabe que a engenharia genética atua nessas 4 classes macromolecular, DNA, proteína, carboidratos e lipídios, vamos entender o papel da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança no que diz respeito à regularização e fiscalização dos produtos aprovados para comercialização. O papel da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança é discutir a respeito daquele organismo geneticamente modificado e deliberar sobre ele, ou seja, aprovar ou não para o seu uso comercial. É esse o papel da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Dentro do arcabouço nacional de biossegurança, nós temos os órgãos que são de registro e de fiscalização. Então, por exemplo, na área de saúde humana, quem registra e quem fiscaliza é a Anvisa. Na área de saúde animal e plantas, quem registra e fiscaliza é o MAPA e o IBAMA. Então, é o Ministério da Agricultura e o IBAMA. Então, são eles que controlam e que avaliam e verificam o tempo todo, dentro do campo, como é que está sendo produzido e, principalmente, durante o processo de aprovação, porque nós temos que fazer todos os experimentos necessários. Por exemplo, uma empresa que traz uma soja geneticamente modificada para o Brasil, ela tem que provar aqui dentro do Brasil. Vamos supor que seja uma empresa multinacional de fora, que desenvolveu para o ambiente lá dos Estados Unidos ou lá da Europa, tá? Ela tem que provar aqui dentro do Brasil que não vai fazer mal para a saúde humana, para a saúde animal, e principalmente para o nosso meio ambiente. Nós também perguntamos à presidente da CTN Bio, doutora Maria Sueli, quais os principais avanços e inovações na produção de alimentos geneticamente modificados e ficamos surpreendidos com a nova tecnologia de edição de genoma. A grande novidade é que nós temos hoje a possibilidade de fazer modificações dentro de um genoma de um organismo sem envolver transferência de um DNA de um organismo diferente daquele para ele. São as chamadas novas tecnologias ou edição de genoma. Assim como você edita uma matéria
na área de comunicação, nós hoje sabemos editar um genoma dentro de uma célula. Tanto faz ser de um organismo, um micro-organismo, como de uma planta, quanto de um humano, quanto de um animal. Isso é altamente revolucionário. Isso aconteceu a questão de 5 anos atrás, que esse conhecimento foi descoberto, esse conhecimento científico, e está revolucionando a biotecnologia hoje. Nós já aprovamos na CTN-Bio 2 leveduras para a produção de bioetanol, que nós, por uma resolução produzida dentro da própria CTN-Bio, porque nós temos essa prerrogativa de fazer normativas infralegal, nós temos a lei, mas nós temos normativas infralegal, que a própria CTN-Bio propõe, aprova, desenvolve, para cumprir ou para se adequar ao desenvolvimento científico num mundo que é tão veloz. Mudar uma lei demora, mas uma normativa é mais fácil da gente poder operar dentro daquela evolução que teve a ciência para se ajustar ao regulatório da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Então, nós fizemos uma normativa que trata dessa questão da edição de genoma. E nós já aprovamos 2 leveduras agora que não foram consideradas geneticamente modificadas, porque de fato elas não são, foram feitas por mutagênese sítio específica, só foi mudada uma base de uma proteína que está envolvida na produção de etanol e fez com que aumentasse a produção de etanol em torno de 1%, que isso em escala industrial é extremamente importante. E se descobriu que essa mutação já até existe naturalmente numa levedura que produz o saquê lá do Japão. Tempo bom, fica tranquilo em saber que profissionais extremamente capacitados estão cuidando e bem da nossa biossegurança. Agora, lembrando a você que para acompanhar nosso programa quando e onde estiver, é só acessar o conteúdo no site tempobomtv.com.br e no site tribunaonline.com.br. Claro, também estamos nas redes sociais. É um minutinho só, não saiam daí, que a gente já está voltando com mais Tempo Bom para vocês. Olá, já estamos de volta e é hora de conferir os destaques do Tempo Bom Notícias. Então, vamos às notícias, informações culturais, eventos e cursos do calendário nacional e estadual da semana. A empresa americana PepsiCo se uniu às empresas europeias Danone e Nestlé Water para o seu projeto de desenvolvimento de garrafas plásticas 100% biodegradáveis a partir de material vegetal sustentável. Acontece do dia 14 até o dia 31 de outubro a 87ª exposição Feira Agropecuária, Industrial, Artesanal e Comercial da cidade de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. De 17 a 19 de outubro, acontece em Belo Horizonte, Minas Gerais, a Feira Super Minas. Informações pelo telefone 31 21 22 0500. De 17 a 21 de outubro, na cidade de Cícero Dantas, no interior da Bahia, acontece a 9ª exposição especial de caprinos e ovinos. Informações pelo telefone 759 9989 2780. E vamos aos cursos do nosso estado. Curso de inseminação artificial de bovinos acontece de 15 até o dia 19 de outubro, das 7h30 da manhã às 5 da tarde, na Fazenda Experimental do Incapé, em Linhares. Informações pelos telefones 27 3371 1507 e 27 3371 1983. No dia 18 de outubro, das 8 da manhã até as 11h30, acontece o Dia de Campo de Cultivo de Abacaxi, as variedades Vitória e Pérola. O evento acontece na Fazenda Experimental do Incapé, em Soretama. Informações pelo telefone 27 3273 1181. Biossegurança, um tema tão interessante que mereceu um programa todo sobre o assunto. Vamos acompanhar.
Continuando a nossa matéria especial sobre biossegurança, Tempo Bom conversou com o Dr. Evaldo Vellini, ex-presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que falou com a gente sobre as tecnologias inovadoras que estão sendo adotadas na produção de alimentos e vacinas humanas e animais. A biotecnologia, ou tudo que envolve organismos geneticamente modificados, ela de fato não é só ligada a genes, mas é ligada aos átomos, é ligada também aos bits, né? Então a gente tem a bioinformática, é um pedaço da biotecnologia que também é muito necessário para o desenvolvimento de novas tecnologias. É necessário ter inovação, mas quando a gente analisa o nível de nação, a inovação não é só fazer inovação. A inovação é analisar a inovação, determinar o que é seguro, o que é inseguro e colocar rapidamente à disposição da população o que é seguro. Então esse é o papel da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, né? Então ela tem por função analisar todas as biotecnologias, orientar o desenvolvimento das tecnologias e definir o que é seguro e o que não é seguro. E para o Brasil ela tem prestado um trabalho muito importante porque ela tem sido ágil nessa avaliação, ágil e precisa nessa avaliação. Lembrar que a biotecnologia ela não se aplica, embora muita gente imagine que a biotecnologia se aplica só ao mercado agrícola, não é. O mercado agrícola pecuário é o grande usuário da biotecnologia, ou talvez o maior deles, né? Mas recentemente os impactos que nós estamos tendo na área de saúde e na área ambiental e industrial são muito grandes. Então hoje não dá para a gente separar. Você tem pelo menos 4 grandes mercados que utilizam biotecnologia. Então agricultura, indústria, ambiente e saúde. Então, algumas utilizações da biotecnologia como biorremediação, né, elas seguramente serão emergentes aí nos próximos anos. Um outro assunto interessante é controle biológico. Então, tem crescido muito o potencial de uso para todos os fins. Não só a agricultura, mas, por exemplo, insetos vetores de doenças, né? Vacinas, animais e humanas, enzimas industriais, enzimas agrícolas, né? Então, o potencial de uso ele é quase que inesgotável. Então, talvez nós tenhamos ultrapassado nos últimos 10 anos o que a gente chama de pré-história da biotecnologia. As técnicas modernas, né, elas são tão mais precisas que talvez elas representem de fato o início da biotecnologia ou da biotecnologia de precisão. Aqui no Brasil, a gente precisa cuidar muito do marco regulatório de biossegurança de OGMs, porque o mesmo marco regulatório atende, novamente, agricultura, indústria e saúde. Então, a gente precisa cuidar disso. Tem algumas técnicas, como o CRISPR, né? São técnicas que têm um potencial de uso em saúde humana muito grande. Se o Brasil não se preparar para desenvolver essas técnicas, nós seremos compradores dessas técnicas. Então, a transformação de um país de base de produção em um país de inovação ela não é simples. Então, alguns países conseguiram dar esse salto. A gente pode citar recentemente China, Coreia, Israel. Então, são países que conseguiram dar esse salto em termos de inovação. A base desse salto é a qualificação de recursos humanos. Então, o Brasil, a grande dificuldade que o Brasil tem de inovação, faltam políticas de longo prazo, falta estrutura física, algumas vezes falta serviços, material de consumo, uma política de propriedade intelectual que seja moderna e ágil, né? Mas o que não falta no Brasil são pesquisadores qualificados. Então, o Brasil ele tem sido muito capaz de produzir pesquisadores, tem sido muito capaz de formar excelentes alunos ao nível de mestrado, doutorado, graduação. Tanto é que muitos dos nossos alunos, quando eles vão para o exterior, eles são claramente selecionados para permanecerem. Então, são pessoas que trabalham muito e são muito bem formadas pelas instituições públicas e privadas, né? As duas se integram muito bem na produção de recursos humanos. Como a gente viu, o que não falta é profissional especializado. O Brasil é um celeiro de pesquisadores qualificados com investimentos dos setores públicos e privados. Assim, continuaremos a ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Todo o nosso conteúdo está disponível para você ver ou rever quando e onde quiser, no site tempobomtv.com.br, no site tribunaonline.com.br e nas redes sociais. Uma pena que acabou, mas o Tempo Bom de hoje vai ficando por aqui.
Lembre-se, na semana que vem tem muito mais tempo bom para vocês. Todos os sábados às 8 horas e também às terças-feiras às 11 da manhã, aqui na TV Tribuna SBT. Mais uma vez, é sempre bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pela companhia. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.